Imagino eu que a estratégia do corredor polonês não seja uma coisa tão antiga. Vocês devem ter começado há o quê? 1 ano e meio, 2 ela? Mais ou menos. Mais ou menos. Então a gente pode dizer aqui o seguinte, que a partir de agora as pessoas vão ter acesso à estratégia que fez vocês faturarem 8 dígitos em um ano. Sim. Olá, eu sou Alexandre Abramo. Eu sou o Cleiton Maranhão. Eu sou o Leandro Ferrari e esse é o Hotmartcast. Meu querido Leandro Ferrari, vamos aplaudir, Cleiton. Palmas, porque é o seguinte, era pro Leandro ter sido o primeiro ou segundo convidado dessa temporada, só que a gente, Alexandre Abramo, não conseguiu fazer uma agenda que funcionasse, mas agora estamos pagando a dívida e do melhor jeito, que é deixando Henrique Brenha fora da entrevista. Fora. Fui colocado na geladeira por um bom motivo. O cara tava na Europa, né, velho? Tipo assim... Ferrari, vem cá, velho. Aliás, antes da gente... Eu tô sacaneando o Brenha aqui, ó. Brenha, ó. Beijo, velho. A gente te ama também, que é sócio dele. Você podia começar, cara, antes da gente começar nos detalhes, você contar um pouquinho, velho, de quem é você, pra quem não te conhece. E o que você faz? Boa. Bom, eu sou um ex-vendedor de plano de saúde. Eu era aquele cara que entregava panfletinho na casa das pessoas e corria na minha casa para atender o telefone à tarde. E com a expertise do Henrique, que foi um cara que me convidou a entrar nesse mundo maluco, me tornei sócio dele. Hoje a gente é sócio da Xflow, que é uma agência de lançamentos focada totalmente em lançamentos. Boa. E, cara, vocês já eram amigos antes? Sim, de infância. Certo? De infância. Como é que é essa história? Vocês eram amigos há muito tempo, aí você viu o cara fazendo, ele falou assim, velho, vamos lá. Conta um pouquinho melhor de como é que foi esse troço. A gente, desde moleque, a gente era muito quebrado. A gente era aqueles caras que contavam o dinheiro pra balada todo final de semana e a gente nunca teve grana. E o Henrique me apresentou uma parada que tinha a ver com digital e tinha potencial de escala. Eu nunca tinha ideia do que era escala na minha vida. Ele falou, velho, a gente pode vender uma parada nível Brasil entregando uma aula. Aí eu falei, porra, velho, e eu tô aqui preenchendo contrato de plano de saúde, onde eu tô limitado a 8 mil por mês no máximo, quando as coisas vão muito bem. E aí eu aceitei o desafio. Falei, cara, vamos comprar esse curso aí de lançamento e aprender, vamos pra cima. E a gente não tinha grana pra isso. Aí que entra a ex-namorada dele, hoje atual esposa. Falei, cara, a gente tem uma possibilidade disso. A Raila é a única pessoa que tem um cartão de crédito que a gente pode emprestar. Com limite. Eu não tenho, meu nome é sujo pra caralho, o seu pior ainda, nós dois na beira da falência. Aí ele falou, porra, velho, vou pedir pra Raila. Pediu pra Raila, a Raila emprestou o cartão, parcelamos em 12 vezes no cartão dela. E ela até hoje fala, eu tenho certeza que vocês não iam pagar, só que se eu não emprestasse, eu ia acabar com o meu namoro. Que ele ia achar que eu não confiava nele. E aí a gente emprestou esse cartão, começamos, e o Henrique tinha uma escola preparatória de concurso público, que era físico. E ele me falou assim, Leandro, eu tenho 30 dias até eu falir. Eu não tenho possibilidade de ficar vivo aqui. Eu falei, mano, é o seguinte, vamos engolir esse curso de lançamento, a gente arruma alguém, e a gente, se tudo der certo, a gente continua no seu escritório. Se tudo der errado, fudeu, a gente fecha mesmo, e cada um vai pro seu lado, e tá tudo bem, a gente dá um jeito depois de pagar a Raila. E aí a gente encontrou um especialista, que era um cara de mercado financeiro, e ele tinha na época, sei lá, 3, 4 mil seguidores que eram comprados depois que a gente descobriu, e o Henrique falou, olha, detalhes. Detalhes. E aí o Henrique falou, cara, esse cara tem potencial, ele faz dinheiro. Vamos fazer o lançamento dele? Aí, pô, vamos, cara, vamos marcar uma reunião primeiro. Ele marcou a reunião, e ele perguntou pra nós, pô, e aí, o que vocês fazem? Pô, a gente então tem um tempo já que a gente já faz lançamento, a gente é especialista nisso. Já fizemos vários lançamentos, a gente não tinha ideia. Meter a cara de pau. Exatamente. Aí ele, pô, fechado, então eu vou dar uma parte do meu negócio pra vocês. Na época foi 47%. Só tem uma coisa, eu não coloco dinheiro de marketing. Marketing é vocês que fazem. E a gente, na época, tipo, ele tava dando o contrato masoquista pra gente assinar e a gente fechou, assino. Cara, primeiro lançamento, investimos tipo R$500, voltou 38 mil. Aí, porra, já no primeiro? No primeiro lançamento. Aí, segundo lançamento, 78, depois já fizemos 6 dígitos. E o negócio tomou uma proporção bizarra. Então, pela projeção que a gente tinha nesse primeiro ano, hoje era pra gente estar morando nas Maldivas já. Porque o ROAS era diferente de hoje, sacou? Cara, eu até falei isso no nosso evento. Eu falei, porra, parecia que era tão mais fácil. Você investia 500, voltava 30 mil. Investia 1.000, voltava 60.
E aí, esse é um pouco do nosso começo ali. Henrique é um cara que eu sou muito grato pela vida dele, que ele que me colocou nesse mercado e não teria chegado aqui se não tivesse esse cara foda do meu lado. E aí tem um negócio aí, cara, que é de... porque tem amizade... Se você é uma boa pessoa, você vai ser sempre leal aos seus amigos. Total. Boa? Você vai ser leal. Mas daí a você trabalhar com um amigo seu e isso funcionar... Cara, como que foi isso? Cara, o Henrique, a gente consegue não misturar a nossa vida pessoal do comercial, da nossa empresa, muito fácil. Tipo, ele é o cara que eu escolhi pra ser padrinho da minha filha, eu sou padrinho da filha dele. E a gente é vizinho. Então, se a gente não tiver um consenso, não se aturar, a gente quebra pau todo dia. Então, a gente chegou a uma conclusão que a gente, obviamente, que somos pessoas que têm cabeças diferentes. A gente, muitas vezes, cada um tem um ponto de vista e às vezes é completamente diferente, mas acabou o horário comercial, a gente senta, toma cerveja e tá tudo bem. Tá numa boa. Exato. Então a gente se respeita muito. Eu acho que, eu já falei várias vezes sobre isso, já vi sociedades acabarem por conta de pessoas não se respeitarem, não respeitar a opinião dos outros. Então eu super tenho fé que a minha opinião sempre é a que é a certa. Mas se ele insistir e falar assim, velho, eu tenho certeza, eu quero ir nesse caminho, eu vou abrir mão e vou falar, não, tá tudo bem, nós vamos. E o contrário é a mesma coisa. Então a gente nem sempre bate o pé em relação a uma opinião. Pô, vamos ouvir o outro e esperar as coisas fluírem pra ver o que vai dar no final. Cara, você tem uma conta de quantos experts ao todo vocês já trabalharam? Caralho, você não falou Nos que deram certo e que deram errado. Boa, você não falou que você ia me perguntar isso, mas eu gostei. Não falei nada, então eu quero... Eu acho, isso aqui não foi scriptado, não foi combinado. Eu acho que já deve ter passado pela agência mais de 60 experts. Caceta, cara. Mais de 60 experts. E assim, se você fosse passar a linha e falar assim, o que funcionou? Posso falar que... Eu falo assim, que funcionou pra vocês. Eu não tô falando Sim. que... Quando eu falo sobre funcionar, é tipo o flow ter aquela pegada massa, sabe? Nem sempre é resultado financeiro. Muitas vezes, pô, tinha um baita potencial, só que acabou não dando certo por outros motivos, ou o cara acabou querendo fazer uma equipe própria e tá tudo bem. Mas eu acho que no máximo 20%. Porque o que acontece? Muitas vezes o especialista ele tem uma visão sobre a agência que não é a realidade. E a gente é muito workaholic, a gente depende de uma pessoa que esteja tão comprometido quanto nós. E muitas vezes isso não acontece. Então, tivemos 2 motivos para que isso acontecesse. O primeiro é que o flow muitas vezes não bate. E o segundo é que eles geralmente não estão alinhados com a nossa estratégia. Porque a gente quer fazer poucos e bons especialistas. Eu não sou mais o cara que estou desesperado em ter 40, 50 especialistas. Sim. Eu até falei pra minha esposa, falei, ó, o meu limite é 3 e é o máximo, que senão você vai separar de mim, vai levar minha filha. Porque isso faz com que a gente fique maluco mesmo. Então... Você não tem vocação pra Mac Carvalho, né? Não tem. Inclusive, Mac, eu tava falando isso pra Brahma agora. Eu respeito muito sua história, mas eu falei, o prazo de vida do Mac, se ele continuar assim, não dá mais de 10 anos, cara. Porra, admiro demais. Porque a gente tava falando semana passada no evento, falei, porra, como ele consegue ter um fluxo desse? Hoje a gente tá indo pra um outro caminho. Eu prefiro muito mais... pensar em poucos especialistas que tenham uma órbita, que a gente consiga trabalhar um LTV maior e a gente fazer várias vendas dentro de um único especialista ali, do que ter volume. Porque quando a gente tem volume, nós pelo menos, a gente não consegue pensar em soluções para diminuir CAC e pensar em LTV. Pô, vamos aprofundar nisso, porque me parece, esse modelo de vocês, me parece ser o modelo da grande maioria das agências mais maduras. É muito raro um caso igual do Mac, que tem múltiplos experts e funciona em escala ao longo do tempo. Normalmente, essa é uma decisão de quando a agência tá menor, né? Que você, eu quero mais um. Aí na hora que você tá com 12, aí você... quando que essa maturidade chegou pra vocês? Foi rápido ou não? Não, a gente começou final de 2018 para 2019 e a gente teve um 19 um ano bem foda, 2020 foi bom. 2021, a gente começou então, 2019, 2 experts, 2020, se eu não me engano, foram 6 experts e 2021 nós estávamos com 12 experts, uma parada assim. E foi um momento que a gente não conseguiu aumentar drasticamente o nosso faturamento. Aumentou o trabalho. O nosso trabalho, ele triplicou.
Então chegou num ponto que a gente não conseguia mais dar atenção para a família, a gente começou a cada vez ter mais pessoas na equipe estando próximos de um burnout, porque, cara, linha editorial de 12 experts, a estratégia de 12 experts, é CPL, é um pitch que você tem que escrever, é a preparação dele, enfim. É relacionamento com o expert. E esse é um ponto importante. Cara, o expert, ele não contrata muitas vezes uma agência, ele não fecha parceria com a agência, ele fecha com o Leandro ou com o Henrique. Sim. Então o cara quer estar em um call semanal comigo e com o Henrique. Agora você imagina 12 especialistas fazendo 2, 3 calls. Então a gente falou, cara, chegou um momento que como o nosso faturamento não aumentava, por que não selecionarmos 3 bons especialistas, que é os caras que a gente vê a longo prazo, e pensar em soluções para vender mais dentro da própria órbita, vender mais para alunos, pensar, fazer uma pós, mais cursos ali dentro, renovação. E em 2022 a gente toma essa decisão. A gente manda 8 especialistas embora. Demite expert. Tipo, muitos são pessoas que até hoje a gente tem uma baita amizade. A gente literalmente explicou o que estava acontecendo. Olha só, cara, a gente está num momento diferente da nossa agência que não vai ser bom eu ficar com você porque eu não vou conseguir te dar atenção. Eu não vou te dar a atenção que você quer. Exato. E aí a gente ficou com 3 especialistas e a gente mais do que dobra o faturamento de 2021 para 2022. Quando a gente olha para isso, cara, eu não preciso de volume de especialista. Eu preciso de qualidade. Fazer um bom trabalho. Você entra na boa e velha regra de Pareto, né? Que pode parecer um clichê, e é um clichê. É um clichê, mas tem um motivo para ser um clichê. Existe você focar ali nos 20% porque que gera os funciona. 80%. Exatamente. E 30% que gera 70% e por aí vai, né? Exato. E é muito louco, porque um dos seus principais experts é uma pessoa que vende num segmento absurdamente incomum. Exata, ultra segmentado. Explica melhor pra gente quais são as áreas que vocês estão atuando hoje e como que vocês chegaram aí. Boa. Na verdade, a gente escolheu mais por ter batido com os propósitos desses especialistas. Então, lá atrás, a gente não sabia que o direito imobiliário extrajudicial seria a bola da vez em 2023. Longe da gente, tanto que... Quem imaginaria? Quem imaginaria? Nem ele. Nem ele. Exato. E aí, quando eu fiz uma análise dele lá atrás e olhei a curva de faturamento e falei, cara, que porra é essa? É um negócio que é muito disruptivo para um mercado tão concorrido igual o direito hoje. E a gente chegou à conclusão que a gente queria estar com pessoas que respeitavam o nosso trabalho, que entendessem o nosso momento e que a gente conseguisse fazer esse trabalho junto aí para longo prazo. E aí a gente selecionou essas 3 pessoas, que uma delas hoje acabou sendo eu, que eu virei o especialista da agência, hoje a gente tem uma esteira própria. Outro é um nicho de importação, também um cara que está super conectado com os nossos valores, é um cara que quer crescer, é tão sangue nos olhos quanto nós. E o terceiro é o professor Salomão, que é o que o Cleitinho falou aqui, direito imobiliário extrajudicial, algo que é totalmente diferente, mas o comprometimento desses especialistas faz com que a gente entenda que, cara, ele tem um mecanismo único, os caras têm um branding fudido, eles têm uma oferta que a gente consegue ser disruptivo, a gente tem um reembolso baixíssimo, isso faz com que a gente entenda que não precisa de volume, eu preciso de qualidade. Esse é o seu expert ideal, né? Exato. E é muito louco, porque assim, eu tive a chance de conhecer o professor Salomão faz uns 2, 3 meses, depende de quando você está vendo esse episódio. Também irrelevante. Enfim, pode ser um ano atrás. Pode ser um ano. Mas tipo assim, a gente sentou pra conversar, né? Ele falou, não, meu nome é Salomão, eu conheço os meninos, o Leandro, o Henrique. Eu falei, que massa, né? E aí, tipo, eu só lembrava, assim, de fatores já absurdos de escala de faturamento de vocês. E ele começou a abrir os números de audiência. E eu falei, cara, isso é muito legal, porque ele não tem uma audiência gigantesca. Não, é nichado, né? É muito nichado. Cara, é o poder do nicho, cara. Só que ele tá lá. Aí você falou que vocês são workaholics, né? O professor Salomão tá lá todo santo dia fazendo live 6 da manhã. Não é 6 em ponto, é 6h47. 6h47. Nunca peguei nenhuma. Aí, cara, tipo assim, acho que na hora que você vê esse nível de dedicação num expert, é muito massa, né? E tem uma coisa que eu acho que as pessoas que vão pro nicho de agência, né, que vão trabalhar como agências ou lançadoras, não se ligam, é que a agência é quem lucra menos na conta. Sim, totalmente. Percentualmente, né? Totalmente. Então, você ter um expert que vai dar fit aí, ajuda você a suportar essa dor muito mais, cara. Uma folha de pagamento hoje de uma agência que cuida de um fluxo completo, ela não é baixa. Ela é pesada. Tipo, antigamente, no começo, você se propõe a fazer tudo.
que você é o cara ultra operacional. Só que no segundo ano você olha para trás e fala, se eu ficar no operacional, eu não vou ter tempo para pensar em crescer. Ferrou. Eu tô fudido. Então, hoje a gente abdicou total de parte operacional e falou, a gente vai ser o estratégico. Vocês estão com quantas pessoas lá, velho? 34 pessoas. Cara, eu acho muito interessante isso. O nosso mercado é muito maluco, porque a gente tem, ao mesmo tempo, empresas que crescem muito rápido, né? Então, assim, você vê, cara, é pouco tempo. Sim. Nós estamos falando, cara, de uma empresa muito jovem, Sim. né? E com um faturamento multimilionário, Sim. certo? Ano passado o Cleitinho estava falando antes da gente conversar, vamos expor Leandro Ferrari aqui. Segredos revelados. Vocês passaram de 8 dígitos de faturamento, Sim. certo? Uma empresa muito jovem. Você acha que não ter nenhum background de como é que isso funcionava antes te ajuda hoje ou te atrapalha? Você sente assim, putz, eu queria ter vivido mais essas outras coisas, ou talvez não saber nada e falar assim, cara, eu tenho que fazer do meu jeito mesmo. Você acha que isso te ajuda ou te atrapalha? Pô, eu acho que pode ser que ajude, porque o jeito louco de 2018, 2019, hoje a gente não teria. Se a gente tivesse a cabeça de hoje, com aquele expert que a gente colocou aquela história, que a gente aceitou aquele contrato que na época era masoquista, mas a gente não aceitaria hoje, por exemplo. Só que a gente não teria chegado aqui se a gente não tivesse aceitado. Perfeito. Então eu acho que essa legal. Ingenuidade, Exato. ela é importante pra você Pro poder chegar, né? Exato. E outra, tem muita coisa que a gente entende hoje sobre gestão, principalmente, e a gente olha, cara, eu nunca tinha ideia do que era valuation, do que era equity, do que é pensar em comprar outras empresas na época, coisa que lá em 2018, 2019 não me serviria pra nada. Pra quem você ia saber isso? Exato. Então eu acho que a gente tem uma curva de aprendizado muito interessante pro nosso negócio, porque a gente soube o que precisava. Obviamente que a gente não acertou em todas as decisões, longe da gente. Não, claro que mas não. Isso não existe. Não existe. E os erros fizeram com que a gente chegasse aqui do jeito que a gente está hoje, que para nós, pela curva de crescimento, igual você falou, é uma empresa jovem. Então, a gente acha que tá maravilhoso onde a gente tem chegado. Não, e vocês ainda fizeram um negócio, cara, que a gente não falou na hora que você tava falando da sua curva. Vocês cresceram muito em 21 para 22. Foi. Que foi um ano que muitos players do mercado sofreram pra burro. Teve gente que diminuiu de tamanho. Sim. Então, assim, o mercado como um todo, ele cresceu. Mas ele cresceu menos do que cresceu nos outros anos. Ele cresceu de forma diluída, né? Ele cresceu menos do que nos outros anos. Só que vocês, cara, conseguiram quebrar isso completamente. Sim. Então vocês foram... Porque teve muita gente no período de no período especificamente, né, de 20 principalmente 20 e primeiro trimestre de 21, que surfou uma onda de todo mundo dentro de casa. Sim. Vocês também tiveram nela. Surfamos. E aí muita gente que entrou neste momento achou que a regra do jogo era todo mundo dentro de casa olhando um computador e um celular. Só que essa não era a vida real, né? Mas mesmo assim vocês conseguiram crescer pra caramba. Você acha que isso tá ligado à maturidade que vocês tiveram, o momento, ter acertado o timing, ou foi coragem de investir em tráfego? O que foi que fez vocês crescerem bem em 21, 22? Eu acho que a coragem é um ponto importante, só que a gente entendeu sobre o amadurecimento do mercado. Então, quando a gente tomou o primeiro tombo, que inclusive foi no final dessa parceria do contrato masoquista, a gente começou a cair o faturamento e a gente começou a estudar dados. E foi bem na época de transição, de quando tudo era fácil, que qualquer coisa vendia, público frio, cara, subiu um anúncio, você vende qualquer coisa. Para pós-pandêmico, que se você não entendesse de dados, sua cabeça ia rolar. Foi o que aconteceu com muita gente. Tipo, o cara continuou fazendo as mesmas coisas da época da pandemia, em 2021, e ele se fudeu. Esquece. E a gente amadureceu muito rápido com isso, porque o primeiro tombo foi esse. A gente teve o primeiro lançamento, investimos 100, voltou 7 dígitos. Porra, maravilhoso, pandemia. O segundo, investimos 100, voltou 300. Foi aí que a gente desceu, lembro até hoje, a gente morava em Salvador, o Henrique falou, cara, vamos descer aí que eu preciso conversar com você. Um olhou pra cara do outro e falou, velho, a pandemia fez a gente chegar até aqui, mas a gente vai quebrar. Porque a gente pagava tráfego dessa parada. Então o especialista botou 100 no bolso, a gente não botou nada. E eu olhei pra cara dele e falei, ou a gente entende sobre o que tá acontecendo agora, analisa dados, ou a gente vai se fuder. E ele falou, eu não vou aceitar me fuder.
E aí, pô, o Henrique, eu acho que é uma das coisas que... Vai virar tatuagem, assim. Exatamente. Porra, não tem ninguém que entende mais de dados do que o Henrique. Ele é um cara psicopata. Ele é muito bom nisso. E, porra, velho, se eu perguntar aqui pra ele, o Henrique, o 12º lançamento de tal especialista, quanto investiu, quanto retornou? Ele vai falar, foi 38.512, voltou 132.552. Ele vai falar exatamente o valor. E aí ele se mergulhou nisso aí de dados, ele falou, eu entendi o jogo. E aí foi o nosso amadurecimento rápido. A gente entendeu sobre dados e a gente conseguiu crescer. Obviamente que não fazendo o que a gente fazia na época pandêmica. Foi o grande lance. Tem uma questão aí, igual o Abraão falou, né? Vocês cresceram numa velocidade muito absurda, né? Que, assim, não quer dizer que foi rápido, mas dentro de um período de uma empresa jovem, vocês passaram por várias fases, né? Aquilo que a gente estava comentando ali na hora do café. Não é tão comum uma operação de agência movimentar mais de 8 dígitos no ano. E a gente sabe que tem uns momentos de virada onde o nível de complexidade do negócio vai aumentando, né? Então, Sim. cara, sei lá, você faturar 1 milhão no ano, assim, não é fácil, mas é uma parada que é atingível. Você movimentar 8 dígitos num ano em vendas é ultra complexo. O que você acha que muda muito da hora que você está faturando, por exemplo, 2 milhões por ano para a hora que você está lá em 10 milhões por ano? Sim. Ou até mais de 10 milhões. Tipo, taticamente, sabe? Você olha para sua empresa, você fala, velho, tem coisas aqui que eu não posso mais fazer, agora o foco são essas. Além de demitir os experts. Sim. Não, demitir é importante. Eu acho que pensar, inclusive isso é uma coisa que aprendi muito com o Wendel. Pensar em vender mais de uma vez para uma única pessoa. Cara, isso muda o jogo. Muda o jogo. Por quê? Eu vejo uma cacetada de agência falindo e quando você olha pro negócio do cara, ele fala assim, você pergunta, pô, quantos produtos você tem? Ele tem um. Ou seja, é um produto de lançamento que se esse produto não virar, o cara quebra. Ou seja, ele não tem um negócio. Não tem um negócio. Exato. Tem um produto. E quando a gente fala de mudar de 2 milhões de faturamento ano para isso, o primeiro ponto é dados. Entender e olhar de onde vem suas vendas, quem é seu público comprador. E o segundo, pensar em LTV. Cara, qual é a órbita capaz que faça com que você nunca tire esse cara dentro da sua estrutura. Então, pô, todo ano você vai vender para ele, você vai vender 2, 3, 4 produtos. Foi isso que a gente fez. A gente saiu de 12 especialistas para 3, mas a gente vende uma cacetada de vez, cria novas soluções para esses caras que estão aqui dentro. Até Damasio fala sobre isso, né? O cliente mais suscetível a novas ofertas é quem já comprou de você, algo assim. Então, é muito mais fácil vender para quem está dentro. Por que você vai ficar querendo milhares de especialistas e vender a primeira vez para um monte de gente, sendo que você tem gente aqui? E a primeira venda é a mais difícil, né? Exato. Tem até um ponto que você levantou aí, e a gente tem dados para corroborar o que você falou, que a pessoa que compra de novo de você, ela gasta 2,29 vezes mais. É isso aí, quase 2,3. Quase 2,3. E a pessoa, por exemplo, se ela... Eu comprei um produto seu. Vamos supor que eu comprei o produto do professor Salomão lá. Tá. E aí, o professor Salomão não me ofereceu uma coisa nova. Se eu for comprar algo do mesmo nicho de outra pessoa, eu não vou pagar tão caro. Mas se eu for comprar de novo do professor, eu vou pagar até o dobro do que eu paguei antes. Animal. Então, assim, toda vez que você não vende de novo, alguém vai vender para essa pessoa mais barato e você poderia vender mais caro. O que a pessoa precisa de ter em mente é que vão comprar de novo. Vão comprar de novo. Cara, pode ser de você ou não. E aí, eu lembro Ladeirinha, foi a primeira pessoa... É óbvio que assim, isso é matemática, então eu vou ter que assumir um pouco a minha vergonha, porque eu sou jornalista, né? Eu não gosto de matemática. Eu não gosto de matemática. Eu descobri isso semana retrasada. Não gosto. Então, na hora que eu fui entender isso, foi quando aconteceu com a Ladeirinha. Ele falou assim, cara, olha só, eu vendi de novo para 8% da minha base, beleza? Era um produto, eu nem lembro o que era. Eu vendi de novo para 8% dos meus compradores. E isso aumentou 28% a lucratividade da minha empresa. Exponencial. Sim. Eu posso estar errando ligeiramente o número, mas era tipo isso, cara, tá? Então, assim, era menos de 10% e era mais de 20% da lucratividade. Por quê? Cara, você já gastou com um lead. Então, agora eu tô ensinando matemática. Então é o seguinte, eu tô ensinando o que eu aprendi quando Ladeira me contou. O jornalista grandes momentos. Então é o seguinte, cara, você já gastou com lead, certo? Ou seja, você tá com aquele lead dentro da sua base que não te custa nada. A não ser você fazer uma oferta. Sim. Se ele, uma base muito pequena, compra,
é tudo dinheiro direto no lucro da sua empresa, Exato. cara. Porque você já. O custo de aquisição, o CAC, né? O custo de aquisição de cliente já tá zerado. Já. Porque você já pagou na primeira compra do cara. Exato. Então na segunda é sempre. Cara, é tudo no lucro, direto no lucro. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. E o nosso mercado ficou muito mal acostumado, porque como era fácil comprar lead, era barato comprar lead. Bons tempos. Aí o cara Compensava muito. o cara não se dava o trabalho. Tipo, cara, não vou vender de novo. Eu vou aqui e compro mais, entendeu? É fácil comprar. Com o preço do lead subindo, cara, esse é o caminho que todo mundo vai ter que E seguir. vai ter que subir seguir. mais. Obrigatório. Então, assim, pra você jogar o jogo grande, você vai ter que Vai. seguir esse caminho. Não tem outro caminho possível, né, cara? Exato. Aí o Abramo fez um gancho aqui agora, de uma parada que a gente tá pra te perguntar, assim, tinha que esperar o momento certo de perguntar, né? Porque beleza, CAC é muito importante, Sim, o LTV absurdamente importante também, só que você tem que chegar em pessoas novas. sim, Até onde a gente sabe, vocês têm o jeito de vocês sim. de impactar novas audiências, que é o Sim. corredor polonês. Corredor polonês. Conta pra gente o que é essa parada, sem bater na gente, porque quem Tá. foi da quinta série... Antes do Leandro contar o que é o corredor polonês, se inscreve nesse canal. Exatamente. Peguei. Muito Peguei bom, as pessoas. Vamos dar essa moral. Se inscreve nesse canal, que é o seguinte, a gente vê você que tá dando play assistindo e não se inscreve. A gente sabe, porque a gente tem acesso à métrica. Sim. A gente tem acesso à métrica. E você Então, acabou de descobrir qual que é um dos segredos pra você aumentar o faturamento da sua agência. Exato. Então, por favor, dá aquela moral, segue esse canal, ativa o sininho pra gente poder notificar, porque aí a gente vai poder te contar estratégias tão interessantes quanto o corredor polonês. Conta pra gente o que é o corredor Antes de entrar no polonês. corredor polonês, virou João Kleber aqui agora. Para. Para. Imagino eu que a estratégia do corredor polonês não seja uma coisa tão antiga. Vocês devem ter começado há o quê? 1 ano e meio, 2 ela? Mais ou menos. Mais ou menos. Então a gente pode dizer aqui o seguinte, que a partir de agora as pessoas vão ter acesso à estratégia que fez vocês faturarem 8 dígitos em um ano. Sim, Maravilha. vamos lá. Toca o pau. Vamos lá. O que aconteceu? Nessa mudança, quando a gente sai do momento pandêmico para entender o novo jogo, a gente estuda muito sobre dados. Aham. E o mercado muda, que a gente entende que o público frio, ele não é mais um público comprador igual era antes. Logo, quem compra da gente, através de dados, 80%, 90% era público quente. Por mais que tivéssemos um lead mais caro, esse lead ele compensava muito. Então, arroz por rede social / quente e frio. Vale muito a pena eu comprar lead quente, porque é o cara que vai comprar de mim. E a gente estudando esse fluxo, sempre a gente distribui o conteúdo, só que não tinha um fluxo lógico, não era estratégico. Então, cara, eu vou pegar... Funcionava. Exato, é um pedaço de uma live aleatória e vou distribuir para minha base. E quando a gente sai desse momento de pandemia para entender sobre dados, a gente fala, cara, vamos olhar tudo que a gente está fazendo. E a gente falou, olha, se a intenção é aumentar o nível de consciência de alguém, esses conteúdos não estão fazendo porra nenhuma. Tipo, era um pedaço de live sem pé nem cabeça, sem começo, sem meio, sem fim, que a gente deixava na mão de um editor aleatório, o cara tirava, jogava na mão do gestor de tráfego e o cara distribuía. Zero estratégia. Zero estratégia. Então a gente falou, cara, por que não a gente não criar um fluxo lógico e estratégico para que desde o momento que o cara entre no nosso perfil, ele vire parte da nossa audiência, a gente não aumente o nível de consciência dele. E aí, então a gente precisa surrar esse cara desde conteúdos de oportunidade até quebra de objeção, até ele chegar na data do lançamento. Então, por que foi a surra? É a mesma história do corredor polonês daquela época. Pra quem não sabe, o corredor polonês é uma parada da nossa época de escola, que você pagava ali uma prensa e você passava no corredor e todo mundo te socava. Então, era a ideia. Tomando tapa na cabeça. Exato. Vamos socar os caras, mas de conteúdo. Então, a gente criou um fluxo estratégico onde desde o momento que ele começou a virar parte da nossa audiência, a gente traz conteúdos, primeiro, de oportunidade para ele, totalmente scriptados. Então não tem mais essa parada de tirar conteúdo de live. Eu faço a headline e eu coloco para o especialista, professor Salomão, grave isso nesse fluxo em 3 minutos falando sobre essa oportunidade. E eu listo com base, obviamente, nas pesquisas de alunos. E depois a gente vai pro pré-lançamento ali, focando em quebra de objeção. Legal. Então, é um fluxo lógico para que ele chegue comprado, a gente fala, no lançamento. Isso muda o jogo absurdamente. Porque, além de fortalecer muito o comparecimento do evento, ele já sabe tudo que você entrega dentro do seu método. Não é mais surpresa para ele. Então, basicamente, o corredor polonês ele tem esse objetivo e é isso que tem por trás dele. E aí, normalmente, assim, você não tem, por exemplo, uma regra de tempo
de distribuição de conteúdo? Você tá o tempo todo entregando... O tempo todo onde a gente está nesse fluxo de distribuição. Então, o Corredor Polonês, ele tem 30 dias onde a gente roda a primeira fase, que são conteúdos mais focados em oportunidade. E depois, quando a gente entra em captação, a gente vira para a segunda fase, que é quebra de objeção, e a gente roda depoimento também, que é o pré-lançamento. E todo final desse conteúdo faz antecipação para o evento do CPL. Legal. Esse é o fluxo... Essa quebra de objeção, ela é mais subjetiva, né? Ele não Exato. chega lá e explica, fala, não, você que não tem tempo. Não, é um conteúdo para isso. Legal. Então, muitas vezes a gente pega até um conteúdo de um aluno que chegou lá. E o cara fala, pô, não tinha tempo para fazer isso. Eu sou um cara que comecei do absoluto zero. E aí a gente mostra isso aí num bate-papo com o aluno. Então tem vários formatos, depende muito de nicho para nicho. Cara, nós estamos falando aqui, tem uma coisinha que você falou enquanto dizia que eu acho que as pessoas menosprezam muito no mercado, que é pesquisa, tanto de lead como de comprador. Eu sei que vocês sempre fizeram isso direito. Conta pra mim um pouquinho como que vocês olham pra isso e como que vocês olham pra esses dados pra poder tentar ajudar quem tá do outro lado. Porque isso é uma coisa, cara, que funciona pro cara que faz 5 mil vendas, mas funciona pro cara que faz 7. Exato. Né? Então, assim, explica um pouquinho como que vocês fazem pra ajudar o cara que tá do outro lado. Boa. Aqui. Pesquisa é um negócio que muita gente fala no mercado, né? Pô, tem que rodar pesquisa, tem que rodar pesquisa. Mas eu vejo muito mais a galera perdendo tempo rodando pesquisa do que analisando. Exato. E aí tem um aprendizado que eu tive com o Rock Vega. Grande Rock Vega. Tem que trazer ele aqui, hein, Cleiton? Tem que trazer. Conversa boa. Cara, conversa vou boa. intimar. Rock Vega, você precisa estar aqui. E aí, o que ele falou? Da época da Empíricos, eles tinham um setor que analisava pesquisa. Aí eu falei, que porra é essa? Ele falou, simples. Eles são as pessoas que analisam e trazem dados fazendo pesquisas para trazer para o cara gravar criativo. Aí eu falei, a gente tem que olhar melhor para isso. Então, voltando, recapitulando. Os caras gastam muito tempo fazendo pesquisa, só que eles não analisam essas pesquisas. Então, a gente tem hoje um setor inspirado no rock, que são os copies da empresa, que eles gastam tempo analisando resposta de pesquisa. E aí você me pergunta, pô, mas qual pesquisa? Tem 2 pesquisas importantes no fluxo. A primeira é para leads gerais, que é quem está participando para ver se, principalmente, você está trazendo gente certa. Está funcionando. Está funcionando. Mas o que você deve se atentar muito, que é o que a gente faz, são pesquisa de alunos. E muita gente caga para isso. Cara. O cara não está nem aí para pesquisa de alunos. E a gente aqui tem um fluxo que o melhor bônus da nossa mentoria que a gente for entregar está vinculado à resposta da pesquisa. Por exemplo, nicho de importação. Eu dou um crédito em dólar pro cara, eu invisto no negócio dele. E eu falo, para você ter acesso a esse crédito em dólar, você precisa responder a pesquisa no módulo 0. Perfeito. Porque quanto mais dados eu tenho ali, melhor. Então, esse é o momento de nós analisarmos essas pesquisas para pensar desde criativo, copy de página, narrativa do evento, até numa oferta. Porque você pergunta ali, o ideal, né, que você pergunte, por que você me deu voto de confiança? O que doía em você antes de você entrar para esse produto? Qual o maior sonho que você vai realizar depois que você chegar em tal lugar que a gente está propondo nesse evento? Então, são pesquisas que não tem que ser feitas só por múltipla escolha. O cara não tem que colocar um xizinho. Deixa ele escrever e analisa. Perde tempo, porra. Fica olhando isso. Então, a gente... quando aconteceu essa mudança, né, de pandemia / pós-pandêmico, a gente ficava 5, 6 horas analisando pesquisa. Cara, esse cara aqui falou isso, nuvem de palavras. Ô, Henrique, dá uma olhada nisso aqui. João, que é o novo sócio da gente. Olha isso aqui, cara, que os caras estão falando. A narrativa tá errada, temos que mudar. Então, não negligenciem a parada da pesquisa. Gastem mais tempo analisando do que rodando. E aí, cara, tem uma coisa que trava, especialmente o público iniciante, que ele acha, na cabeça dele, essa pesquisa é um negócio ultra complexo não de ser feito. Cara, nós estamos falando de você fazer um form. É um Google Forms, um Typeform, você não gasta nada. E se nem você um não centavo. tiver equipe, o chat GPT pode resumir para Te você. ajuda. Maravilhoso. É isso, cara. Então, assim, cara, é fazer um form com as perguntas-chave para te ajudar. Exato. No caso do comprador, identificar quem é essa pessoa para você poder replicar e achar a audiência certa. E no caso do lead, para ver se você está comprando o lead certo, para você não fazer merda. E aí eu acho que pode ser que a galera pode estar se perguntando agora, principalmente o que você falou, né? O cara que está começando do zero. Pô, mas o que eu tenho que colocar em uma pesquisa? Quais são os elementos fundamentais? Eu vou te dar uma sacada aqui que eu fazia e hoje a gente tem um modelo de pesquisa que funciona absurdamente para nós, que é os grandes fazem boas pesquisas.
entre num lançamento num cara que você admira, que ele vai rodar uma porra de uma pesquisa com você e você vai se inspirar pra trazer pra sua realidade. Acabou. Simples, né, cara? Simples assim. Na verdade, a lógica da engenharia reversa, ela funciona pra tudo no nosso mercado, cara. Tudo. As pessoas têm uma preguiça danada de acompanhar um lançamento. Eu falo, poucas coisas ensinam mais sobre o lançamento do que você anotar o que o cara tá fazendo. Então é o seguinte, cara, você pega uma folha e fala assim, tá bom, a gente teve uma live e ele tá falando disso aqui, olha, ele mandou um e-mail assim assado. Cara, a engenharia reversa, ela te revela muita coisa. Não, já teve caso, eu vou proteger a identidade de todos os envolvidos aqui, mas teve um lançamento no nicho de idiomas que um cara surgiu do nada e fez 7 dígitos, plau, tipo ali pra 2017. Cara, eu sei de quem você tá falando. Do nada, plau, fez 7 dígitos e a gente falou, cara, que isso, Quem é esse velho? maluco? Quem é esse maluco? Aí Nós fomos perguntar pra ele. fomos perguntar pra ele e ele falou, cara, basicamente eu assisti o lançamento completo de um outro professor e comecei a me perguntar, por que ele faz isso? E se ele fizesse tal coisa? Eu não sei o que lá. Ele falou, então eu fui, inverti a lógica, comecei a fazer nas minhas palavras, com a minha audiência e funcionou. Cara, o cara fez uma engenharia reversa de como o cara tava fazendo. Sim. Aí, naturalmente, ele adapta para a linguagem dele, não vai copiar a Big Idea, porque, né, não vai plagiar o cara. Mas ele seguiu. Então, assim, ele não sabia por que ele estava mandando aquele e-mail. Mas ele sabia que nesse momento ele tinha que mandar um e-mail fez o que tinha que ser feito. para poder fazer alguma coisa, para poder pedir o cara para fazer tal coisa. Ele falou, cara, não sei por que eu tô fazendo. Mas se ele fez, eu tenho que fazer também. Cara, o cara foi ver 7 dígitos no lançamento, cara. Aí, o que acontece? As pessoas que estão fazendo hoje engenharia reversa da forma correta estão entendendo uma pesquisa foda, um jeito novo de fazer um evento, uma live, beleza. Aí tem os preguiçosos, os copiões, que é o cara que ele quer se inspirar tanto no maior concorrente dele, que ele vira uma cópia, ele perde a identidade do expert. Aí ele joga no lixo o lançamento dele. Cara, e aí o cara acha que copiar a Big Idea, a oferta, funciona. Cara, eu vou falar uma coisa. Se tem um negócio que eu aprendi com esse tempo mercado, você que está assistindo a gente, se tem um negócio que eu aprendi com esse mercado, é que não tem nada que converte melhor, que gera mais valor e que dá mais dinheiro no longo prazo do que autenticidade. Demais. Do que você ter um trabalho autoral, de você fazer uma coisa, cara, com o seu jeito. Então, assim, cara, vocês criaram o Corredor Polonês. Sim. Eu tenho certeza que tem um tanto de gente que ensina lógicas de distribuição de conteúdo. Exato. Cara, vocês criaram um jeito que é autoral. Vocês criaram, é o jeito de vocês de fazer. Isso não dá. O cara vai copiar e vai botar um outro nome. Cara, não adianta, não tem verdade nesse troço. Exato. E as pessoas percebem. Sim. Então, é o que gera, eu brinco, eu tenho um nome pra isso, que é o Expert Golfinho. Qual que é o Expert? Ele sai da água, dá 2 piruetas e volta pra água. É o Expert Golfinho. A gente tá doido pra cunhar novos termos no mercado. Eu gostei dessa. Porque olha só, não sei se muita gente sabe hoje em dia, mas a questão do afiliado à autoridade, afiliado árbitro, quem cunhou foi o JP. Foi? O JP que inventou, Foi o JP que surgiu com isso. Eu não sabia dessa. Aí o Abramo tem um Expert Golfinho e eu tô querendo criar o fator Neymar, ou fator Pelé. Qual que é? Que não adianta você tentar copiar. Tem coisas que só vai funcionar porque aquela pessoa é aquela pessoa. Porque aquela pessoa é única. É única. Cara, fica um tanto de gente tentando copiar uns caras, tipo o próprio Wendel, saca? O Wendel, Suriel. Cara, são personalidades únicas. Exato. Então, assim, eles são personalidades magnéticas. Você não copia aquilo. Não. Aí o cara fala assim, mas eu vou andar com um carro esportivo, vou para as Maldivas tirar uma foto. Fala assim, cara... Vou fazer um vídeo igual ele faz, vou ficar cara, musculoso, não adianta, cara. Você sabe por que funciona para ele? Porque é autêntico, ele tá fazendo aquilo de verdade, cara. Então, assim... Inclusive, você ser o seu próprio expert também na sua agência, você entra num ambiente que tem uma concorrência muito grande. Sim. Não é bem uma concorrência, né? Porque assim... Teve uma não, vez mas por atenção Por atenção. Que já teve uma pessoa que me falou uma vez, o Paulo Barros, me falou uma vez que ninguém aprende inglês com um professor só. Acho que isso vale pra toda a vida. Vale. Então assim, marketing, ninguém vai aprender marketing com uma pessoa só, né? Exato. Mas como que você faz pra chamar a atenção das pessoas para o seu conteúdo de marketing digital e negócios? Tá. Sendo que tem... milhares, né? A gente nunca teve uma estratégia definida para isso. Tanto que esse fluxo da gente vender o Corredor Polonês foi algo que surgiu
por uma brincadeira nossa. A gente começou a brincar e falar sobre isso e a galera começou a perguntar. Eu queria que minhas brincadeiras dessem lucro assim. Nossa, Então, cara, ia ser tão bom. Foi louco, uma acertada monstra, mas aí que a gente chega na autenticidade. Não foi pra isso. Sabe, a gente criou pra nós e nunca foi intencional a gente criar o Expert Leandro que gerasse um conteúdo estratégico pra vender aquilo. O negócio foi fluindo. Então, quando a gente fala de Wendel, de Suriel, pô, são caras que meio que nasceram com o branding deles, com a autenticidade deles e a parada vendeu. Foi normal. Hoje é muito mais estratégico. Eu falo, né? Agora que eu virei expert, tipo, o Henrique virou o meu dono, o João, que é outro sócio também. Os caras ficam, porra, tem que fazer stories, caralho, não sei o quê. Pô, é foda ser expert, velho. Cara, ser expert é pesado, E aí, cara. pesado pra caralho. E aí, acabou sendo que... Acabei virando, né? Até o espontâneo tá virando proposital, meu. Tipo, eu venho pra cá hoje, a social media me liga cedo, ó, stories no carro, indo pra lá, faz uma caixinha, quem adivinhar ganha uma ida na mentoria. Aí depois quem vai ser, não sei o quê. Tanto que o Cleiton foi fazer o café, eu falei, opa, tem que blogueirar essa parada. Coisa que eu nunca imaginei. Então, assim, não foi proposital. O Corredor Polonês, ele cresceu muito com o resultado da galera que aplicou e... Criou desejo, né? Criou desejo. Então, a gente, mais do que o nosso crescimento, pela proporção... não era esperado isso. Então, a gente teve uma primeira turma com 15 pessoas, depois a gente mais do que dobrou, e a gente fundou mês retrasado um Mastermind, uma parada que... não sei se você ficou sabendo dessa, vou contar, vou abrir uma parada aqui. A gente teve um evento presencial. Sim. Até... Malves foi lá. O Abramo tava na Disney, então Malves foi... Me deixou na geladeira, não quis palestrar. Aí, o que aconteceu, velho? Eu falei, eu quero fazer uma imersão mais foda pro mundo dos lançamentos que a galera já viu. E aí, porra, falei, bons palestrantes, um conteúdo muito foda, não sei o quê. E quando a galera chegou pra mim e falou assim, ó, a gente tem que fazer um pitch no Mastermind lá. Eu falei, pô, demorou. Vamos pensar sobre isso depois, mas eu quero pensar em conteúdo. O que aconteceu? Eu me preocupei tanto com o conteúdo que eu esqueci de passar pitch, meu irmão. A hora Você que eu nem subo, pensou no pitch. Exato. Aí eu falei, cara, como que vai ser o fluxo? Me colocaram pra fazer o pitch depois da palestra do Marcos Paulo. Marcos Paulo desce do palco, eu entro pra fazer pitch. A hora que o Marcos Paulo desce do palco, 80% sai pra tirar foto com ele. E eu ia entrar no pitch do Mastermind. Enfim. O Marcos Paulo saiu pra pegar o helicóptero, Exato. a turma vai cercar ele, vai tirar. O que aconteceu? O meu pitch foi um desastre. Foi um desastre. Que meia hora antes eu subo pro camarim e o cara, ó, é isso aqui que você tem que fazer, tal, não sei o que, beleza. E aí eu desço, faço o pitch horroroso, ninguém entendeu nada, foi um pitch sem pé nem cabeça. E aí, a hora que eu subo no camarim, eu putaço, falei, cara, fiz o pior pitch da minha vida. Se fosse expert meu, eu ia xingar muito esse cara. E aí o Yuri fala assim, mano, você vai voltar pro palco, você vai falar uma coisa, uma frase. Cara, o meu pitch foi muito ruim, mas o meu Mastermind, a minha verdade é tão boa que a gente vendeu 1,5 milhão com essa bosta. Com essa merda que eu fiz. Imagina se eu tiver... Cara, tipo, 45 pessoas compraram o Mastermind a 60 mil reais num pitch sem pé nem cabeça. Horrível. Então, quando a gente fala de verdade, é sobre isso, velho. Não é sobre a gente pensar numa parada. Não, a galera comprou a verdade, o nosso comprometimento, nosso nível de entrega, então... E aí, muito depois vai crescendo no boca a boca. Total. Também, né? As pessoas Cara, isso é aquela ilusão das pessoas, cara, de que se você tiver o funil perfeito, o discurso perfeito, você vai vender. Cara, não é isso. Não, tem que dar a cara a tapa. Não é isso, cara. Você tem que... Então, por que você vendeu provavelmente? Primeiro, que as pessoas confiam em você. Exato. Segundo, que você deve ter dado um conteúdo foda no seu evento. Exato. Então, na hora que você faz um pitch, ainda que seja cagado, ou seja, que a estrutura dele seja completamente cagado, é irrelevante que as pessoas vão comprar. Você sabe o que me lembra? Quando o Ítalo abriu pela primeira vez o carrinho do Guerrilla Way aqui Como na é que Hotmart. foi? Eu não vi. Ele virou e falou assim, ó, gente, então agora tem lá a assinatura e aí vai ter os conteúdos lá. Eu vou colocando os conteúdos. Ele fazia live todo dia e na assinatura você aí, vai ter o resumo da live. Não, era isso. Aí tá aqui o link checkout. Cara, não tinha página pra marcar pixel. Link checkout. Link checkout. Explodiu a parada. Vai, link checkout. Aí a gente ia sacanear o Arno. Eu falei assim, Arno, explica pra gente. Porra, como é que tá a sua página de venda? Tá convertendo bem? Você tá... Não, a página de venda é isso aqui. Tinha lá, tipo assim, Guerrilla Way, o preço, compre. O cara comprava. Por quê, cara? E vendeu pra caralho. Bizarro. Vendeu. Continua. Então, assim, é um cara com dezenas de milhares de assinantes. Por que as pessoas assinam?
Porque as pessoas estão interessadas no conteúdo dele. Ficam, né? O Ladeirinha até ele fala disso muito nos stories também, que ele fala, velho, beleza, tipo assim, existe a questão da quebra de objeção ativa e tudo mais, né? Mas o que faz a pessoa comprar é confiança. No final das contas, a confiança ajuda muito. Muito. Tem um outro ponto aí, né, que a gente falou da sua atuação no marketing, que é um nicho disputadíssimo, assim, porque tem várias camadas de produto de marketing, né? Quando a gente pega, por exemplo, um caso do professor Salomão ali, que é uma coisa ultra nichada, que eu acho que é até meio que o universo perfeito para uma agência. Você ter um expert nichado. E a fim de trabalhar. E a fim de trabalhar. Aí né? a fim de trabalhar. Esse é a fim de trabalhar mesmo. E essa parte é muito importante. O que você vai identificando ali em um profissional nichado que você fala, cara, essas são as coisas que vão fazer esse expert ser valioso para a agência. Você falou que tem a parte de cultura. Gostei muito disso. Dele gostar de trabalhar. Essa pergunta é muito boa e começa por resultado em pessoas, transformação na vida das pessoas. Acho que a primeira premissa para a gente aceitar ele como parte da nossa família, a gente pensar em longo prazo. Então, quando você transforma a vida das pessoas? Eu transformei pouco. Tipo, tem que ser um cara que tem uma entrega muito foda, tá? Em relação a resultado. Ele tem que ter um branding, uma autenticidade só dele. Ele tem que ter um mecanismo único que a gente fala. Pô, não adianta eu chegar lá e eu criar o Protagon de trás pra frente. Que é o Protagon, velho. É o mecanismo do Wendel, é o mecanismo do professor Salomão, ele tem que ter isso. E eu acho que o flow com a agência, eu acho que esses 4 elementos fazem com que a gente consiga construir um longo prazo. Sabe, muitas vezes ele muda. Pô, um tem alguma coisa a mais do que o outro, um é mais comprometido, pô, grava melhor, o outro fala melhor na câmera, mas tudo isso tá tudo bem se você tiver esses elementos. Pô, o cara transforma muito a vida, é comprometido com o conteúdo, ele tem uma autenticidade legal, ele tem, enfim, mais relacionado a entrega que ele faz do que todo o resto. Sim. Eu tinha até comentado um pouco mais cedo no episódio, né? Que quando você olha uma live dele, ela não tem milhares de pessoas ali. Ela vai ter centenas de pessoas. Ela vai ter mas é uma galera que tá todo dia, de manhã, se identificando com ele. Exato, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, então não precisa ter um volume massivo de audiência, né? Mas tendo uma entrega de qualidade que gera confiança ali, já é um indicador muito forte, né? Tem uma coisa, até um parênteses disso que você acabou de falar. A galera que entra no marketing acha muito que uma live é algo que vai fazer ele vender mais. E eu vejo uma live hoje como um lançamento diário, sacou? É um negócio que, pô, se eu abrir uma live hoje e falar um monte de abobrinha e falar que eu sou foda, tipo, tentar falar sobre uma coisa que eu falo muito, né? Tipo, autoridade declarada. Eu sou pica, eu sou o cara do corredor polonês. Eu sou bom. Eu sou bom, eu sou... Cara, não. Estruture lives a ponto de a gente conseguir fazer o famoso autoridade percebida. Os caras têm que perceber que você é foda. Você tem que esfregar na cara das pessoas que você é foda com o que você faz, não com o que você fala, né? Não com o que você fala sobre você mesmo. Né? Exato. E não é milhares de lives que faz isso acontecer. Cara, o professor Salomão é um cara fora da curva, só que ele tem um conteúdo bom pra ser diário. Mas será que abrir uma câmera aleatoriamente vai fazer os caras quererem comprar de você? Absolutamente não. Cara, na hora que você olha pra player com audiência gigante, eu não tô falando player do nosso mercado, beleza? Vamos dizer, bate na sua porta um cara com 8 milhões de seguidores no Instagram, lifestyle, falando assim, eu quero vender. O que você olha pra poder decidir se você vai lançar um cara desse ou não? Eu tô falando uma hipótese, tipo assim, que provavelmente pode acontecer e é sedutor. Sim. Toda vez que aparece alguém com milhões de seguidores, é sedutor. Mas eu sei que você já amadureceu o suficiente pra saber que não é bem por aí. Então, assim, o que você vai olhar pra decidir se vale a pena pegar ou não vale? A mesma coisa que eu tava falando com o Cleiton agora. Quem mandou não prestar atenção? Se ele... Não, eu prestei, meu. Eu tô falando... É diferente o contexto e faz muito... Primeiro assim... Porque é sedutor, hoje, né, cara? É sedutor. E hoje a gente só lança pessoas... se a gente tiver alguma coisa que faça com que a gente entenda que tem um médio e longo prazo ali e é intencional. Pô, se eu pegar um cara de 7 milhões de seguidores, vai ser bom para a autoridade da agência. Eu sou especialista, é bom eu estar do lado de um cara que é muito monstro, ok. Só que se ele não tiver os mesmos princípios de um expert que tem 1.000 ou 2.000 seguidores, a gente não consegue fazer isso. E a gente já caiu várias vezes em fazer lançamento de cara que, pô, participou de reality, é muito grande, é muito notado, só que ele tem seguidores, ele tem fã, a galera tá ali pelo tanquinho, não tá pra aprender nada. Então, e fora que, geralmente, um influencer, um cara que é blogueiro, ele ganha muita grana vendendo o combo de stories. E ele não entende o quão foda é
você fazer live, preparar conteúdo. Fazer aquilo pra ele mesmo, né? Virar um vendedor nato, virar sócio de um projeto que é de longo prazo. Então, resumindo, o que a gente vai olhar ali são os mesmos quesitos em relação a um cara que está começando com 2, 3 mil seguidores. Porém, tem um elemento ali de, cara, quanto pode trazer de branding pra agência eu lançar um cara com milhares de seguidores, que pode ser bom pra nós. Isso é um negócio de fato, né? Sim. Porque assim, às vezes você nem tem tanta expectativa de... Exato. Mas pro branding pode ser legal, né? Você tem um expert vitrine, né? Exato. Que é Pô, a pessoa ali. exemplo disso, Roser. Um cara que, é uma puta vitrine, os experts, Mayra Cardi, o Wendel, todo mundo sabe disso. Então, é legal pro portfólio dele, as pessoas, quando ele abre um mastermind, abre uma mentoria dele, as pessoas sabem. Tem aquela autoridade percebida, que é o que a gente tá falando. Se ele lança o Wendel, se ele lança a Mayra Cardi, pequeno ele não é. Ele não é um cara bosta pra estar por frente desses baita experts aí. Perfeito. Cara, na hora que eu vejo a estruturação das agências hoje em dia, eu vejo que tem várias dificuldades que as agências passam para contratar gente para trabalhar, porque existe uma escassez de mão de obra qualificada muito grande no nosso mercado. Conta pra gente qual que é o profissional mais difícil de achar no mercado. Ou seja, que você pagaria ou paga bem para poder trazer. Mas pode falar dos outros também, mas eu queria que você falasse assim, cara, qual que é o mais difícil? Porque isso muda, né? De ano para ano isso muda um pouquinho. Muda. Hoje, a nossa maior dificuldade é para estrategistas. Cara, eu tenho escutado isso aí, viu? O que acontece geralmente? O estrategista, quando a gente fala de agência, obviamente que o estrategista ele tem muitas vezes bônus ou percentual sobre o resultado. Só que quando ele aprendeu lá atrás, ele aprendeu que ele queria morder 50% do projeto, que era o justo. Perfeito. Quando você vai contratar um profissional desse, ele chega e fala assim, olha, eu quero 20, 30% do bruto. Eu quero ser seu sócio fala, do bruto. Calma mas lá, você quer estudar o valuation para ver se você quer pagar em 24, 36, ou você vai querer só... depois a gente vê sobre isso. Então, o que acontece? O mercado ele ficou meio atrasado em relação a isso. Que você olha o mercado digital para uma empresa tradicional, cara, 15 pau é pouco. Eles acham muito pouco isso. E não é a realidade. Pô, se você vê o crescimento, onde você pode chegar... Enfim, então, eu acho que o estrategista é o mais difícil. Hoje porque o Mac contratou todos. Maravilhoso. Maravilhoso. Até minha mulher. Até minha mulher. Verdade. Levou. Até a esposa do Abrão virou sócio do Mac. Pior que é real, pior que é verdade. Mano, e a gente conversando sobre isso no evento que teve semana retrasada. A gente falou, pô, a gente tem uma dificuldade do caralho pra trazer bons estrategistas. Ele falou, não. Pô, vai te fuder, como eu não, velho? Aliás, vamos. O Leandro tá falando aqui de um evento, vamos contar para as pessoas que a gente fez um evento há pouco tempo atrás, em que a Hotmart premiou os 15 maiores parceiros do ano. Por que a gente tá chamando de parceiro? Porque a gente já chamou de um tanto de coisa, né? Agência, coprodutor, lançador, o que é isso? Então, cara, são os nossos parceiros. São as pessoas que lançam, em geral, múltiplos experts, né? A gente fez e premiou os 15 maiores, e o Leandro tava lá, entre as 15 maiores do ano. Acho que foi um momento super legal de juntar essa turma, né? Então a gente tá aqui sacaneando o Mac, né? Sacaneando a turma que tava lá exatamente por isso. Então, esse parênteses. Então, parabéns, né, cara? Obrigado. Porque, pô, muito foda. eu espero de verdade que todos os anos vocês estejam lá, porque vai ser anual, uma vez por ano nós vamos fazer isso. Pode ser que eu não esteja ano que vem, porque a gente vai pro Galaxy, né? Mas você continua lá. Continua lá. Então Continua tá lá. Não escolher outro, não. Isso, então tá feito. Tem gente que foi e que tá indo pro Galaxy. Maravilhoso. Verdade. Então, essa é a ideia. Mas foi um marco bem interessante para nós. Eu acho que olhar num momento que a gente está do lado de pessoas que a gente admirava desde quando a gente começou é muito foda. Então, pô, receber esse prêmio da mão do Jota, que é um cara que, pô, a gente tinha tremedeira olhar para ele. Falar, esse cara é muito pica. Para nós é um puta de um marco. Não é só sobre um troféu, é uma parada que... É absurdo, assim. E, cara, assim, esse é um mercado... Vocês não se veem como concorrentes, né? Eu vejo isso é muito legal na parte das agências. Eu vejo as agências conversando, ninguém se considera concorrente. Não. Porque é o seguinte, tem tanta oferta de expert no mercado que, cara, o que falta, na verdade, é alguém pra operar. E, na verdade, o que a gente mais vê é um indicando pro outro, né? Exato. Falou, tô com um expert aqui, ó. Tô com um cara bom. O rei de fazer isso é o Cadu. Tô com um cara bom e não tô podendo pegar. Não aguento, cara. Então... Exatamente. Então, não tem concorrência. Eu acho que a gente está criando um círculo de pessoas que estão unidos em busca do mesmo propósito,
que é muito foda e a gente tá compartilhando muito. Sim. Então, quando você vai hoje em Masterminds, não tem mais essa parada de, pô, o cara ali entende mais de dados e não quer falar. Não, o cara abre mesmo, ele vai abrir número, vai abrir resultado e tá tudo bem. Se você chegou lá, alguém te ajudou. Então, eu acho que esse é o espírito que a gente tem que manter no círculo das maiores agências e até quem tá buscando chegar lá. Sim. Tem que Cara, manter. eu acho que isso é a coisa mais foda do nosso Muito. mercado. De Sim, tudo. a colaboração, né? De tudo. Quantas vezes a gente não tava com problema? Cadu, você citou aqui. Eu ligo pra ele, pô, velho, eu tô fudido. Tô numa situação Ajuda aqui aí. de merda. O cara na hora fala, pô, eu vou parar o que eu tô fazendo pra fazer um call com a sua rede de tráfego. E ele faz mesmo. Ele faz isso. O caso Então, do Neiva ó. É uma reciprocidade muito massa, que quando o cara precisa, a gente vai lá. Então, essa ajuda é muito importante. cara. Agora, a gente falou aí de coisas muito fofas, Aham. só que a gente sabe que polêmicas dão engajamento. Sim. Polêmica engaja. Polêmica engaja, Não. né? Você serve o feijão antes ou... Não, Feijão é por É cima por ou por baixo, baixo da baixo. arroz? É bolacha ou biscoito? do seu ponto de vista, biscoito, qual é né? a pior coisa que uma agência pode fazer? Ou um lançador, um estrategista? Porra, velho. Que é a coisa que se ele fizer, assim, em pouco tempo, esse negócio tá enterrado. Tá, eu acho que aquela parada que é bíblico, que você não pode molestar a mulher do outro. Uhum. Isso tem muito, velho. Eu vejo, principalmente o cara que não entendeu ainda sobre negócio, o cara que tá desesperado. Eu brinco, eu falo que isso é um modo desespero, um modo emergência. Ele quer de qualquer jeito pagar 1% a mais para ele trazer o expert do outro. Então ele vai em Mastermind e ele fala, quanto que você tem lá com o Leandro? 50-50. Pô, você não quer me dar 30 e eu faço a mesma coisa que ele? Isso acontece mais do que o comum. Cara, isso é E feio. isso acaba com o nome dele. Uhum. Porque, naturalmente, as pessoas vão começar Ninguém a falar vai ver sobre isso ele. bem, cara. Não vai ver. Ninguém Não vai vai Aí, ver. quando é só pelo preço também, não é uma negociação Exato. saudável. Eu acho né? que esse é o pior, assim. O pior é o cara ir lá e molestar, porque querendo ou não, o especialista, muitas vezes, ele vai ficar, assim, no mínimo interessado em saber mais sobre isso. Uhum. E aí, cara, ele não vai aceitar porque ele tem um contrato, tem uma série de fatores, só que ele vai entender que existe a possibilidade. E ele vai começar a fazer conta. Pô, de 50 com o Leandro ou 30 com o Zezinho, me sobra 20% que me representa X milhões no ano. Então é de se pensar. Então, porra, é uma coisa que não vale a pena. Não vale a pena. A gente nunca fez isso e é um negócio que é perigoso no mercado. E para pessoas que fazem isso, existe uma grande chance dele nunca mais ser indicado e tá no meio de agências fodas, que se ajudam pra caralho. E aí, qual é a pior coisa que um expert pode fazer? Não pode se aceitar o Zezinho lá. Aham. Eu acho que do nada ele se descomprometer com a entrega do produto. Aí ferrou. Isso e acontece pra caralho, tá? Principalmente quando ele coloca dinheiro no bolso, ele fala, quer saber? Vou colocar meia dúzia de suporte ali e vou sumir. E ele não acompanha a evolução dos alunos. É um tiro no pé, porque isso aí você não tem médio e longo prazo. Cara, isso é uma falta de respeito com o Absurdo. seu parceiro e com a sua audiência, com o seu Total. comprador, né? E isso é um negócio que é difícil de reconstruir. Sim. A gente já viu player grande que fez isso e que, cara, teve gente que saiu do mercado. Saiu. Saiu do E mercado. ejetado. É uma parada que é sinistra. A quebra de confiança é uma coisa irreparável, né? cara? É muito difícil. O cara, assim, ele tem que fazer um esforço quadriplicado pra Pra voltar. poder retomar, né, cara, Sim. pros mesmos patamares. Fora que, velho, você para pra pensar, você faz tanto esforço pra vender, tanto esforço, assim, vender é fácil, mas Sim. é complexo ao mesmo tempo, né? Exato. Porque para daí você chegar lá e abandonar. E aí, pô, a gente tá falando aqui, médio prazo. Vamos falar de negócio? Vender 2, 3, 4 vezes pra um cara só. Você não entrega a porra do primeiro, você não vai vender nunca mais. Aí o lead caro vai bater na sua porta, você tem um produto só de entrada, que o resto você não vende mais, você se fudeu. Aí Aí o você que vai virou o acontecer? expert golfinho. Aí a Aí, pessoa vai exatamente. comprar, exatamente, a pessoa vai comprar do outro fulano. Exatamente. E você vai voltar pra água. Vai voltar De onde você nunca deveria ter saído. Maravilhoso. Ô, cara, deixa eu te falar. Você falou aqui que a figura mais difícil de contratar hoje é o estrategista. Quando a gente tá falando de estrategista, naturalmente, pro estrategista ser bom, ele já tem que ter jogado o jogo, né? Tem, Tipo assim, tem. não é um cara que consumiu 18 cursos diferentes. Não. É um cara que precisa ter jogado o jogo, tem que ter Exato. lançado, tem que ter visto o que funciona e o que não funciona. Então tem uma skill de experiência importante no estrategista.
as outras funções, que algumas tradicionalmente, inclusive, já foram super difíceis de contratar, tipo tráfego, Sim. copy, então, absurdo. dados. Vocês formam essas figuras dentro da agência Sim. ou vocês vão fora? Como é que vocês Tá. operam isso hoje? Vamos lá, a gente tinha muita dificuldade nesse crescimento, até a gente entender sobre cultura, que é uma coisa que a gente nunca imaginou que chegaria nesse ponto, e cultura envolve você dar nome aos bois. Porque no mercado digital, cara, tem muita coisa que não existe no mercado tradicional. Total. Por exemplo, cara, quem coloca tal coisa na pasta do Drive? É o copy, é o tráfego ou é o operacional? Ah, é tal. E aí quando dá merda, o cara fala, não, mas não sou eu, não, mas sou eu. Então quando envolve cultura, a gente dá nome a cada coisa em relação a atribuições de cada cargo ali. Isso foi uma vitória absurda, tá? É tipo criar o fluxo de organograma da empresa e o que ele pode fazer para ser um sócio futuramente. Enfim, antigamente a gente tinha tempo para tratar essas pessoas do zero. Pô, eu quero que você aprenda, eu quero investir em você. Hoje a gente não tem mais esse tempo. Então, sempre em relação a crescimento, tá? A gente tem head de tráfego e sempre tem um júnior que está do lado dela, que automaticamente está sendo treinado. Perfeito, tá Só aprendendo. que o cara que está no topo, ele tem que ser bom. Eu não consigo pegar um cara, o Zezinho, que só fez um curso de lançamento para ele estar à frente do professor Salomão, que é outro jogo, cara. É um jogo de negócio, é um jogo que ele tem que estar olhando dados o tempo todo. Então, pode ter sim um júnior embaixo dele, só que o cara que está no topo, ele tem que vir de mercado, ele tem que ter já sujado muita mão de barro. Geralmente a gente fala, o cara tem que ter apanhado. Esse é o cara tem que ter ideal. sofrido, né? Exato. De preferência, tomado um prejuízo no lançamento. Prejuízo. Tipo, uma coisa que custou a vida dele. Ai, nossa, o gestor chegou pra mim e falou, pô, o lead tá R$1 frio. Aí você falou pra ele, mas quem compra é quente. Mas foda-se, vamos no frio. Aí ele toma no cu. Mete 1 milhão. Mete Ô, um cara, milhão. você sabe, isso aí, cara, a gente tem visto pra caramba rolar na galera, porque a galera no Brasil tá começando a crescer o olho pra Latam. Demais. Porque existe muita oportunidade no mercado mexicano, colombiano, peruano, até no argentino. Então, a galera já, no mercado americano, latino, hispânico, né? Ou seja, a galera que fala espanhol nos Estados Unidos, a nossa turma aqui já percebeu que tem uma oportunidade gigante lá. Sim. E aí, o que rola? Como lá a concorrência, as pessoas muitas vezes não sabem, mas o Brasil é referência global nesse negócio aqui. Exatamente. A gente, inclusive, é mais sofisticado que os americanos, às vezes, com várias coisas. Falou isso, Cara, É muito mais mesmo. sofisticado. O O mercado americano, ele compra muito frio. Aham. A gente aquece muito. Sim. o mercado americano, naturalmente, ele é provavelmente maior por causa do tamanho do mercado mesmo. Porque o Sim. mercado é gigante, mas as nossas estratégias são mais sofisticadas. Uhum. Aí, cara, na hora que a gente vai aplicar as nossas estratégias na Latam, que ainda tá Aham. Bebê. vários anos atrás da nossa sofisticação, compra esse lead muito barato. Aham. Muito barato. Porém, Aí o cara vai lá, dubla um anúncio, Dubla. dubla um anúncio, Muito mal feito. mete o anúncio e compra lead a R$1,50. Aí o cara fala assim, mete grana nesse negócio. já financia a BMW nova. Mete grana, R$500 mil, mete grana. Primeiro lançamento Nunca lá, pagou isso no lead na vida. Nunca, o cara nem lembra mais Nem quando lembra. foi a última vez que ele Muito pagou bom, isso no lead. muito bom. Aí o que rola? Abre o carrinho, água. Por quê? Cara, beleza, comprar lead é muito barato. Aham. Mas em compensação, você não tem marca, você não tem Não presença, tem autoridade, você não tem não- nada, cara. Não tem um senso de localização. E o amadurecendo o mercado. Pô, É. o cara não tá pronto pra comprar, às vezes. É isso. É Agora, diferente. em compensação, tem alguns casos, inclusive a amiga nossa, a Elisa, do Avec Sim, Elisa, né? total. Nossa, a Elisa A destruiu. Elisa e o Paulo. Cara, a Elisa, ela sabe falar espanhol. Aham. Criou um perfil em espanhol, começou a fazer conteúdo, cara, eles já estão indo pro quarto lançamento lá, tá arrebentando. Tá brincando. Cara, velho. mas arrebentando, fazendo puta que resultado. pariu. Mas assim, desse jeito, que é Aham. porque ela fez o perfil, Sim. porra, fez live em espanhol. Não é um anúncio Cara, aleatório. não é tipo, dublou um anúncio, comprou o não. lead. Então, mas pra quem tá afim Sim. de rodar o jogo, a gente é muito sofisticado no Brasil, Sim. cara. Vocês pensam em internacionalizar ou, tipo... Já pensamos muito, só que o que a gente tem colocado aqui? Lista de prioridades. Não adianta a gente querer abraçar tudo. Internacionalização, aí pensa em high ticket, aí pensa em equipe comercial, time de... Cara, se você tenta executar tudo ao mesmo tempo, nada vai bem. Então a gente tem hoje uma ordem de prioridades onde não é a nossa prioridade absoluta a internacionalização. Cara, Até eu acho porque, que vocês estão cobertos de razão. Tá? cara, a gente tá crescendo pra caralho.
Então, se existe mercado ainda aqui, por que eu vou pensar em internacionalização antes de esgotar todas as minhas tentativas? Cara, eu acho que vocês estão cobertos de razão. Exato. Então, como a gente está numa linha de crescimento, eu não... Pô, pode ser que eu volte aqui daqui 6 meses e falo, Fala assim, internacionalizei. chegou a hora. O momento, fudeu, as coisas mudaram muito. E às vezes nem fudeu, cara, mudamos o canhão, agora a prioridade mudou pra lá. Mas nesse momento não é a nossa prioridade. Mas tem uma coisa de nicho também, né, cara? Tem. Assim, os nichos que vocês escolheram, talvez o que fosse mais fácil de internacionalizar seria você mesmo, Exato. como expert, né? Exato. Porque os outros putz, Sim. é muito difícil você vender pra... Né, Pô, você... lei é diferente, o cara, extrajudicial daqui é não diferente. tem jeito, do Latam, é um Europa. outro bicho, né? É. Assim, cada país vai ser de um jeito. Exato. Então, assim, é muito difícil. Entender as próprias limitações ajuda muito a não fazer merda, né? Muito. E eu faço muito essa provocação pras pessoas, porque, cara, é muito sedutor, né? É muito. Ganhar em muito. dólar, em euro. Pô, e a gente sabe, né, cara? Pô, é lead barato mesmo. É um mercado que ainda é bebê, a gente tá muito à frente. Pô, a gente já falou sobre isso. Cara, se no Brasil a gente tá nessa linha de crescimento, significa que lá fora a gente ditaria a regra do mercado. Mas quanto tempo eu perderia? Quanto tempo eu deixaria de focar no meu negócio aqui para pensar numa internacionalização? É outro jogo. Cara, e eu acho que você já deu o exemplo lá atrás na nossa conversa. Na hora que você falou assim, cara, 12 experts não é o que eu quero. Então, assim, você escolher as coisas que você não vai fazer é tão importante quanto as coisas que você escolhe fazer. Exato. Frase de Aguiar agora. Todo dia a gente busca alguma forma de se matar. Cara, é muito isso. cara. Internacionalização, dropshipping, agora vem, agora é tal coisa. Lançou o Fint, agora tá explodindo PLR. PLR, vamos. Cara, não é assim, velho. Tudo é processo, tudo demora e tudo custa tempo. Então, se hoje a nossa agência decidir abrir um braço de PLR, a gente vai ter que contratar, a gente vai ter que trazer gente, ficar bom nisso. Dá trabalho, cara. Dá trabalho pra caralho. Agora a gente já é bom em lançamento. Por que a gente não continua fazendo o que a gente é bom e busca assim, cara? E fica melhor. Outra coisa, a gente tá falando muito hoje em dia, coisa que não se falava um tempo atrás, time de closer, time comercial ativo. Cara, esse tá é quente. Puta, tá isso quente aí tá pra caralho. quente. E é um negócio que tem funcionado muito. E vai funcionar cada vez Então, mais. cada vez mais. Sempre vai. E a gente acreditou nisso. É uma tacada que a gente deu, colocamos um time e a gente tá crescendo a cada semana. Que é legal porque isso não muda a direção do seu negócio. Não né? muda. Você continua na mesma direção, você Exato. vai lá e pluga uma nova camada. Exatamente. Cara, e diferente das outras coisas, esse negócio tem uma coisa muito importante. A grande maioria das funções do nosso mercado são muito jovens. Sim. Pelo menos os conhecimentos específicos, né? Eu não tô falando que copywriter é uma função jovem. Não. Copyright é um negócio... Cara, poucas coisas são mais antigas. Mas do jeito que a gente faz, específico, é muito único. Agora, time de vendas, operação de vendas, histórico. inside sales, cara... Isso é um negócio que é feito desde antes do telefone existir. Exato. A partir do momento que o telefone existiu, tinha gente vendendo por ele. Exato. Então, assim, cara, é um negócio que é consolidado. Então, existe literatura para você poder ler e estruturar um time de venda. Total. Você não precisa inventar as coisas, igual vocês inventaram várias. O corredor polonês já tá inventado. Não, velho, você vai ler. Exato. Tem literatura. Aliás, se as pessoas estão prestando atenção pra gente... Pergunta aí nos comentários que livro que eu indico para vocês poderem aprender sobre Inside Sales, que eu respondo se as pessoas perguntarem no comentário. Toma essa aí, ó. Quero ver as pessoas engajando. Vai ter que perguntar no comentário. Aí eu indico 3 livros. Tem 3 livros que eu indico para as pessoas poderem. Eu te conto depois. Maravilhoso. Depois eu vou querer saber. Porque eu não vou poder comentar. Arrasta pra cima. Então, essa é uma operação que a gente está colocando muita energia e também, assim como internacionalização, dá trabalho. Então, a gente... Como eu quero velocidade, que hoje eu voltando a falar, né? Pô, vocês contratam o cara júnior, como eu preciso de velocidade, eu não tenho tempo para perder. Eu não posso pegar um cara que nunca trabalhou de inside sales, de time de venda. O que a gente fez? A gente contratou uma consultoria de uma empresa que vende 8 dígitos mês com inside sales. Eu falei, treine meu time. Isso me vale muito mais a pena o tempo perdido do que eu pensar em internacionalização do zero. Perfeito. E tá dando um resultado absurdo. Porque a nossa mentoria é high ticket. Então, é um ticket de 15 mil reais e a galera compra, velho. É uma coisa que pra mim era uma barreira bizarra. Como assim um lead frio vai participar de uma sessão estratégica de meia hora e vai abrir a carteira em 15 pau? Abre. Eu não sabia. Eu não sabia disso. Muito louco isso, mas de certa forma, vender uma mentoria é muito mais fácil porque é um processo mais 1 a 1, né? Sim.
tipo, não é bem mais fácil, mas assim, é menos... É menos trabalhoso. É porque por causa do ticket, ele pode ser 1 a 1. Sim. Porque assim, cara, é muito difícil você fazer a conta. Tem jeito de fazer a conta fechar, mas é difícil você fazer a conta fechar num produto de 500 conto. Com um cara entrando em contato ativo. Tem jeito de fazer essa conta fechar, mas é desafiador. Agora, num ticket, cara, passou ali de uns 5, 6 mil, essa conta fecha. E é muito louco. Quando a gente vai pra essa abordagem 1 a 1, a gente vê coisas inesperadas, né? Houve um tempo, 1000 anos atrás, em que o Abramo trabalhava numa empresa que era cliente da empresa que eu trabalhava. Foi assim que a gente se conheceu. Foi assim que a gente se Que doideira. Aí, Antes da Hotmart, você já se conheceu. Aí, cara, a agência de publicidade que eu trabalhava teve que refazer o site dessa empresa que ele trabalhava. Que doideira. E a meta da agência era o quê? Aumentar a captação de leads. Cara, o que fez aumentar brutalmente a captação de lead foi um botão de me ligue. Do lead colocar lá um horário e um telefone para entrar em contato com ele. Que é a sessão estratégica de hoje. E aí, tá ligado? Porque tá vendendo apartamento. Tá vendendo só apartamento. Que a gente achava que, cara, que as pessoas não queriam contato. Não, cara, se for consentido, se for uma coisa contextualizada, elas querem. E aí, estourava de vender, né? O que elas não querem é que você liga... você tá querendo um apartamento? É isso que as pessoas não querem. Então, arrumei um jeito de você gastar 500 mil reais. Não, faz o Pix na entrada e depois eu te falo. Vem cá, compromete 40% sua renda mensal numa parcela, dá o dinheiro que você guardou de sua vida, mais o fundo de garantia, sem você nunca ter pedido por isso. E fora, tipo, eu sou um robô falando com você, tá? Tem um script de 4 perguntas que eu vou te fazer... Então, esse é o outro ponto. Ninguém quer receber ligação de robô. Estou entendendo muito isso no meu time de Inside Sales. As pessoas precisam de humanização no processo. E, querendo ou não, o digital está indo para um caminho de automações, onde a gente está perdendo a humanização. E o time comercial resgata isso lindamente. É porque a galera não entendeu ainda. Você tem que usar a automação para facilitar a vida de quem tá operando de maneira humana. Eu acho que essa é a grande sacada desse podcast. Cara, no final transformar a automação não é para poder seguir o cara para vender pro robô, vender para ele, mas é para facilitar a vida do cara que tá vendendo, né, cara? Exatamente, para finalizar o processo. Porque, cara, é isso que é o jogo. Cara, vem cá, vamos contar para as pessoas que querem conhecer melhor o seu trabalho. Instagram, certo? Instagram, @LeandroFerrari e 2 Is no final. Vamos colocar na descrição aqui. Eu adoro dar trabalho pro editor, cara. Eu adoro. Eles ficam com uma cara horrível pra mim nessa hora. Vocês não conseguem ver a cara das pessoas. Eles ficam com uma cara horrível pra mim, do que eles vão ter que colocar depois. Então vocês vão colocar lá o perfil do Ferrari e a gente coloca... Tem alguma coisa, algum conteúdo que você gostaria também que as pessoas consumissem, que você acha que... Vamos fazer Vamos criar uma parada aqui agora? Vamos fazer um negócio. Eu vou gravar uma aula mais específica sobre o corredor polonês, que eu acho que pode ter gerado uma curiosidade. E o corredor polonês, se você não é de nicho de lançamento, ele serve para qualquer coisa. Então, você vai digitar no meu direct podcast e eu vou te dar uma aula de presente, tá? Vai demorar um pouco para sair isso aqui. Vai então dar é o tempo tempo que eu preciso para gravar e fazer essa automação que vai estar ativada no meu direct. Generosidade. Maravilha. Leandro Ferrari aqui com a gente. Exato. Cara, é o seguinte, a gente pode ter essa conversa Pena que o Brenha recusou. Pena. Perdeu, né? Perdeu. Perdeu e ainda vai perder o almoço que vocês vão pagar. Eu vou ter que chamar o Brenha depois sozinho, senão ele vai ficar bravo comigo. Ô, velho, te agradecer, porque você é um puta parceiro nosso, é um cara que a gente adora, e se ajuda a gente a subir a barra desse mercado. Legal. Então, eu queria, em nome da Hotmart, te agradecer, não só por estar aqui, mas por ser essa figura bacana e ajudar a gente a setar a barra desse mercado, porque a gente está só começando. Tem muita coisa para fazer ainda, muito, né, velho? Fico muito grato pelo convite, estava esperando ansioso. Era mais um marco que eu queria muito para minha carreira. Estar aqui com vocês, porque vocês são pessoas que eu admiro demais. Essa honra. Então, fico feliz demais. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E espero voltar em breve. Vamos, Maravilha. A gente volta com o Brenha, a gente vai marcar. E pra você que tá acompanhando a gente, você sabe, daqui 2 semanas a gente tá de volta. Você pode também seguir a gente lá na Hotmart para saber quando a gente liberar conteúdo novo, a gente avisa no Instagram.
Mas também se inscreve no canal, ativa o sininho. Todas as redes de streaming de áudio vai ter o Hotmartcast lá pra e você. pode xingar o Cleiton nos comentários, que isso melhora de qualquer jeito o nosso engajamento. Tá Se bom? você gosta de Coldplay, manda um vídeo seu cantando pra Brahma. Vou fazer um adendo. Dá um trabalho do caralho fazer isso aqui. É um puta estúdio maravilhoso. É um e o trânsito. mínimo que você pode fazer... Porque, pô, os caras me trouxeram da minha cidade, bateu a agenda. Pô, os caras são muito grandes pra estar aqui 1 hora. Então, o mínimo que você pode fazer é seguir esse canal, seguir as redes sociais, porque a ideia deles é trazer mais gente que vai ajudar o seu negócio. Então, nos ajude. Obrigado. Um beijo e a gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau, turma. Tamo junto.